E aí, fala comigo, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Resenha 81. E hoje é dia da gente terminar, né, o nosso vídeo sobre formatos da Panini Comics aí, né? Eu acho que eu consegui trazer todos os formatos aí com o vídeo de hoje. Mas se eu esqueci de algum, não deixe de deixar nos comentários, tá? Então, editor, roda a vinheta e vamos pro nosso vídeo. Fala comigo, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia do nosso quadro Resenha Quadrinística, né? Aquele quadro onde a gente conversa sobre os quadrinhos, sobre opinião de quadrinho, opinião sobre o mundo dos quadrinhos, sobre o mundo editorial, né? E a gente começou, né, com o nosso vídeo dos formatos da Panini Comics, né? As publicações da Panini Comics. E hoje a gente vai terminar, eu acho que eu consegui pegar todos os formatos, tá? E a gente vai terminar esse quadrinho, esse formato, né, de vídeo. Eu vou mostrar para vocês os formatos mais luxuosos aqui da Panini, tá? Pelo menos que eu tenho aqui comigo, né? Não sei se escapou algum, tá? E a gente vai discutir sobre isso aí, beleza? Então, antes de começar a mostrar os formatos que eu tenho aqui hoje, né, eu vou pedir para vocês faça aqueles 4 pedidos, né? Primeiro, se inscreve no canal, pessoal. Inscrevam-se no canal e clique na notificação, né? Ative a notificação de vídeos novos, né? Que é o sininho aí, tá certo? Se você puder comentar e compartilhar, é muito importante para a gente, para o YouTube entender, né? Que a gente tem relevância, que a gente tem engajamento na plataforma, tá? E principalmente, se você curtiu o vídeo, deixa seu joinha, deixa seu like, tá bom? Pra gente poder ver se o que a gente está acertando e o que a gente está errando aí, tá? Então, é isso que eu peço para vocês. Curte, comenta, compartilha e, se puder, se inscreva no canal, tá bom? O canal Resenha 81 é um canal pequeno, mas a gente está querendo ser grande para a gente poder ter relevância nessa plataforma tão difícil aí que é o YouTube, tá certo? Então vamos começar o vídeo de hoje, né, sem mais enrolação. Vamos partir para os formatos, né, as publicações os formatos das publicações que nós temos aí pela Panini Comics, tá? Lembrando que esses dois vídeos do começo é só Panini, tá? Depois a gente vai para as outras editoras se a gente conseguir, tá certo? Se a gente ver que o vídeo é do agrado de vocês, né, o tipo de vídeo é do agrado de vocês, a gente vai para novas editoras, tá? Para outras editoras, tá? No final do último vídeo, onde eu abordei, né, eu vou deixar aqui no card, em algum lugar em cima aqui, eu vou deixar o primeiro vídeo, né, parte 1 desses formatos, né. Eu tinha dito para vocês que eu não tinha o formato DC de bolso, só que eu consegui emprestado um formato aqui para vocês darem uma olhada, tá? Lembrando que eu vou deixar as dimensões, tá, aqui na tela, tá, em algum lugar na tela, para que vocês possam ver qual que é a dimensão, né, do quadrinho, né? Então aqui você tem um DC de bolso, tá? Esse aqui é a Piada Mortal, tá? Lombadinha quadrada, capa cartonada e o papel parece o Pollen Bold. Parece o Pollen Bold, tá? De boa gramatura. E ele é colorido, tá bom? Você tem o Pollen Bold colorido. Aí, ó. Eu pensava que a arte ficaria bem difícil, né? Tipo assim, de você ver pelo tamanho da edição, né? Mas não é não, a arte fica bem legalzinha, não fica ruim nesse tamanho não, tá? Você tem no final, você tem alguns editoriais aqui, né? Falando sobre o Coringa. Um pós-fácil aí da edição, né? É a mesma coisa que a gente tem aí naquele especial do Piada Mortal, né? Continua a mesma coisa, o que muda mesmo é o formatinho, né? Você tem um formato menor aí, né? Tá certo? Você tem um formato menor. Segundo editorial aqui, esse aqui é o volume 3, né? Eu sei que já tiveram Watchman, Superman Entre a Foice e o Martelo,
já teve Superman Quatro Estações, Batman Silêncio, né? Então esse aqui é um formato aí que tem feito sucesso entre os leitores aí da Panini Comics, tá? Eu vou deixar as dimensões aí, tá, pessoal? Esse aqui, o valor dele é R$ 32,90. Eu não sei quanto que meu amigo pagou, tá? Mas eu já vi na promoção na Amazon, tá bem? Então o primeiro formato aí, né, que eu trago é o DC de bolso aí, tá? Ele lembra bem um formato italiano, né? Só que um pouquinho maior na altura aqui, né? No comprimento aqui, né? Tá? Agora outro formato da Panini aí, né? Esse aqui é um formato bem antigo, né? Mas ainda continua sendo publicado aí, que são as edições definitivas, né? Capa dura, né? Lombada quadrada, onde você vê o expediente da edição aí, né? O título, o autor, né? Você tem uma arte de capa aí bem legal, né? Aqui no caso nós temos aquele spin-off Morte do Sandman, né? E você tem uma HQ em papel couché, né? De excelente gramatura, colorido, tá? Então é só para edição. Esse aqui é da edição definitiva mesmo, né? Aquela edição que você vai ter um apuro, né? Com a qualidade aí do material bem elevado, tá? Essa aqui já é uma leva mais antiga, né? Eu acho que estava esgotado, mas foi republicado há algum tempo esse material, tá? Porque eu tenho visto aí algumas gibiteria tem essa HQ para venda, tá? Ainda tem para venda ainda. E o legal da edição definitiva, né? É o final dela aqui, né? Onde você tem vários extras, né? Falando sobre o processo de criação, falando sobre o processo de criação de roteiro, criação de arte, né? Tendo uns pós-fácios aí do autor, tá vendo? Então você tem bastante coisa aqui no final aqui, tá? Deixa eu ver se eu pego aqui, tem uma de capa aqui muito legal. Aqui, ó, uns esboços de capa, né? E você tem aqui também, tá? Então é isso aí, você tem o que? Capa dura, né? Papel couché colorido de boa gramatura, né? Você tem lombada quadrada, né? Com a qualidade bem elevada da produção, né? E você tem, no final dela aqui, você tem alguns extras, né? Lembrando que essa aqui é todo o spin-off, né, do Morte, né? Já a edição de bolso, pessoal, não falei, mas o número de páginas é variável, tá? Essa aqui, essa aqui vai ter um total de, não fala a quantidade de páginas, mas a Watchman, ela é bem mais grossa que essa aqui, tá? Essa aqui é até fininha, mas a Watchman é mais grossa, tá? Mesma coisa aqui, você tem vários tipos de edição definitiva, né? Essa aqui é mediana, mas eu já vi umas bem mais grossas, tá? Então esse é outro formato de edição definitiva, tá? E acompanhando a edição definitiva, né, você vai ter a edição de luxo, que é essa aqui, né? Tá? Essa aqui é do Hellblazer, tá? Ela tem um vernizinho aplicado aí na capa aí, né? Uma capa fossa com verniz aplicado no nome e no personagem aí, né? Você tem um acabamento gráfico muito bom, capa dura, né? E você vai ter o que? Você vai ter o miolo dela também no couché, só que o couché dela não é tão bom, não é tão... a gramatura não é tão boa quanto o lado da morte não, tá? É mais fininho um pouquinho, mas ainda continua um couché de muito boa gramatura. E você tem a arte colorida, né? A edição de luxo, geralmente, ela é usada para compilar alguns arcos de alguns autores, né? Nesse caso aqui, né, é do Paul Jenkins com o Sean Phillips, né, quando eles estavam à frente do Hellblazer. E você vai ter
Eles vão pegando os arcos desses autores, né, e eles estão compilando nessa edição aqui. Eu não li tudo do Hellblazer, né? Mas pelo que eu entendi, vão ser 30 edições 30 edições de luxo, né? Para poder fechar tudo do personagem que já foi publicado e já foi relançado aqui no Brasil, né? Eu vi essa informação que seriam 30 volumes. Eu não sei se essa informação ela procede corretamente, tá? Mas o material é muito bom. O material tem um acabamento gráfico muito bom. Tá? Esse Hellblazer aqui do Jenkins com Phillips, ele tem um total de 384 páginas. O único problema é que ele não vem com extra nenhum. Ele acaba, né? Tá vendo? Ele já acaba e não tem nada de extra, tá? Então essa é uma diferença aí da edição definitiva, né, para a edição de luxo. Nesse caso aqui você não vai ter nenhum extra. Essa aqui é a edição de luxo número 9 aí do Hellblazer, tá bom? Então outro formato aí é a edição de luxo, tá? Lembrando que tem um detalhezinho, né? Para quem não está familiarizado aí, né? Vou colocar bem aqui perto. Antigamente era selo Vertigo, né? Essas HQs mais adultas, né? E agora é selo Black Label, né? Mas só mudou o nome mesmo, tá? O cerne do material é o mesmo, né? É um material mais denso, mais robusto e para pessoas de maior idade, né? Vamos lá pro quarto formato, né, que eu trago, né? Aí esse aqui é o formato que traz mais controvérsia aí, né, pessoal? Esse aqui é o formato ônibus, né? Da Panini aí, né? Todo ônibus da Panini, ele vem com uma sobrecapa aí, né? Vou tirar para vocês verem aqui, né? Você tem uma sobrecapa, né? Onde você tem a capa do HQ. No caso do Conan, na última capa você tem um compilado aí de edições, né? Tá vendo? Tem as capinhas das edições que formam o ônibus, né? E qual que é a ideia do ônibus, tá, pessoal? É você ter a compilação do maior número de histórias referente àquele autor à frente daquele título, né? Por exemplo, tem os dois ônibus do Quarteto Fantástico do John Byrne, né? Você vai ter tudo que o John Byrne escreveu em dois ônibus, né? Então o intuito do ônibus é isso, você compilar, né, numa HQ só o máximo de coisa que aquele autor, né, às vezes aquele desenhista produziu para aquele título, tá? O ônibus do Conan sempre veio com uma sobrecapa, né? E com esse desenho, né? Esse desenho aqui na capa principal. É sempre capa dura, tá? E você tem, né? O miolo dele é um miolo em offset colorido. Ele é até desajeitado para pegar, né, pessoal? Você tem um offset colorido. Tá? Você tem um offset colorido. E você tem uma quantidade bem grande de páginas, né? É até difícil de manusear, tá? Bem difícil de manusear. É difícil de ler também. Tipo, você deitar para ler é bem difícil. Tá? Então essa aqui é a era clássica do Conan, né? E como todo ônibus, né? Você tem uma parte extra aqui no final, né? Falando sobre a edição, né? Falando sobre o mundo de Conan, né? Você tem um índice, tá? Então essa é a edição ônibus, né? Por que eu falei que é muito controversa, né? Porque tem muita gente que gosta e tem gente que não curte essa edição, né? Esse tipo de edição, né? Você tem vários tipos de ônibus, né? Então o que vai determinar a edição ser um ônibus ou não
Não é a quantidade, dá até suador. Você fica até cansado de manipular uma edição desse tamanho. O que vai determinar se a edição é um ônibus não vai ser a quantidade de páginas. Vai ser, na verdade, aquele run, né? Aquela produção daquele autor, né? Tem um ônibus do Homem-Aranha, se eu não me engano, é pela arte, né? Que é do Todd McFarlane. Eles fizeram um ônibus enquanto o McFarlane desenhava e depois ele começou a escrever o Homem-Aranha. Então você vai ter a produção daquele autor, daquele desenhista, e esse run todo, esse run fechado, vai formar esse ônibus, tá? No final do vídeo eu vou dar minha opinião sobre os formatos, né? Mas o formato ônibus, o problema dele é essa questão de você manuseá-lo, né? Ele é muito difícil de manuseio, tá? E para finalizar os formatos, né? Você tem a edição definitiva, né? Edição definitiva não, desculpa. A edição absoluta, né? A edição absoluta. Ela sempre vem numa caixa, né? Essa minha aqui tá no plástico, tá, pessoal? Mas ela tá aberta aqui, ó. Eu abri só essa partezinha para tirar, né? Aí eu tirei, li, né? Manuseei, depois eu voltei e fechei. Ela ficou plastificadinha assim, para poder manter, né, o quadrinho preservado aí, né? Aí ela vem sempre numa caixa, né? Você tira aqui. Aí a caixa tem uma arte legal também, né? Esse aqui é o Monstro do Pântano, volume 3, né? Do Alan Moore, né? Essa edição aqui é do Alan Moore, né? Você tem essa caixinha aqui, né? Essa arte de fundo que é muito legal, né, cara? Tá. E você vai ter, né? Ele é um tamanho, né? Ele é, se você for pegar aqui, né? Fazer uma comparação, né? Com o formato americano, né? A edição de luxo tem mais ou menos o formato americano, né? Olha lá a diferença. Ela é bem maior que o formato americano, tá? É um formato bem maior. Capa dura, uma arte de capa bem legal, né? E é papel couché com uma colorização maravilhosa, tá, pessoal? Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei boca aberta com essa colorização aqui, porque eu achei muito boa essa colorização. Dá uma valorizada incrível na arte, tá? Tem até uma arte aqui do Monstro do Pântano. Deixa eu ver se eu vou achar ela aqui. Acho que tá no volume 3 mesmo. Olha aí. Olha que linda. Arte maravilhosa, tá? Essa edição absoluta aqui, se não fosse o preço, cara. Mas o preço é bem salgado, tá? Então você vai ter o que? Você vai ter essas edições de tamanho muito grande, com uma capa com acabamento gráfico muito bom, né? E com uma arte que é muito valorizada, né? Olha que linda essa arte também. Olha. Então a edição absoluta aí é realmente para quem curte aí a questão também da arte, né? E a questão de querer desembolsar o valor, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? O valor das HQs, né? E a capinha, né? Para proteger a edição, né? Entra suave aqui. Aí, ó. Aí, guardadinho. Ah, essa aqui, né? É o Monstro do Pântano do Alan Moore, volume 3, né? Tem mais um que eu esqueci o nome do autor. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui no vídeo, tá? E você tem também, né, esse ônibus que eu mostrei aí, é o Conan, volume 8, tá? Já tá no volume 10. Então esses são os formatos que eu separei para falar com vocês aqui, pessoal. Eu acho que eu peguei todos os formatos, tá? O que eu posso dizer sobre os formatos, né? Foi aquilo que eu disse no final do primeiro vídeo. A gente não vai se furtar de dar a nossa opinião sobre os formatos, tá? O que eu posso dizer para vocês, tá, pessoal? É o seguinte, na minha opinião, tá? Lembrando que aqui é sempre a opinião do Thiago, tá? Nem a opinião do Resenha, né? Porque o Resenha tem a opinião do Saulo também.
mas é a opinião do Thiago, tá? O que que eu acho, tá? O que que eu acho sobre os formatos, tá? Algum tempo atrás teve muita briga entre os colecionadores falando assim, não tinha que publicar nesse formato, tinha que publicar em outro formato, tinha que publicar só no formato saga, ou então tinha que publicar só no formato de luxo, na edição de luxo, né? Eu sou da opinião do seguinte, por mim, publique-se, né, todos os formatos possíveis e imagináveis. E o colecionador, o leitor, decida qual formato ele vai querer, tá? Essa é a opinião do Thiago. Deixa suas opiniões aí no comentário, tá bom? Por exemplo, tá? Essa HQ aqui, a Piada Mortal do Coringa, aqui, né, do Batman, né? Você vai ter nesse formato de bolso, você tem na edição especial, você tem uma edição de luxo e a Panini, tá? Eu vou colocar aqui na tela, a Panini soltou uma edição absoluta da Piada Mortal. Então, o que acontece? Por que que eu acho que tem que ter todos os formatos, pessoal? Porque uma, o Thiago, vou dar meu exemplo. O Thiago de 14 anos, na época eu tinha 14, não, 12 anos, 12, 13 anos. O Thiago de 12, 13 anos, quando ele passou na banca, ele tinha condições de comprar esse formato aqui. Ele não teria condições de comprar esse formato aqui. Entenderam? Então, se o nosso hobby do colecionismo está passando por essa dificuldade de trazer novo público, é por causa disso. Às vezes estão saindo materiais num valor muito alto. E uma pessoa que está começando a ler agora, ou então uma pessoa que está começando a descobrir agora o quadrinho que ela quer, ela não vai gastar mais de R$ 200 num quadrinho. Às vezes ela até tem para gastar, às vezes ela até gasta, mas ela não vai querer gastar isso. Por quê? Porque ela não sabe se ela vai continuar lendo aquilo, tá? Então eu acho que formatos assim atraem muito mais público do que formatos assim. Formatos de ônibus e edição absoluta são para colecionadores já sedimentados no nosso hobby. Agora, formatos de edição de bolso, formato de sagas, formato de encadernadinho, ou então até formato da nova mensal de grampos, né? Lombada canoa com grampos. Isso aí é para quê? Para atrair novos leitores. Você precisa de porta de entrada, porque se não entrar gente no nosso público, no nosso hobby de colecionismo, o hobby vai acabar. Vai ser só para quê? Para tiozão, né? Que tem condição de comprar edição assim, tá? E qual que é a minha opinião com relação ao preço? Eu não pago preço cheio nas edições, tá? Por exemplo, a edição absoluta do Monstro do Pântano, eu tenho todas as três, todas as quatro, só que eu peguei todas com no mínimo 50% de desconto. Eu não comprei preço cheio, porque você não consegue comprar, você até consegue, né? Mas você vai ficar endividado comprando quadrinho, tá? A mesma coisa dos ônibus, né? Eu só compro quando eu consigo um bom desconto, tá? Ah, Thiago, mas por que você comprou os ônibus do Conan? Foi o que eu disse naquele vídeo, né? Eu vou deixar aqui no card também, conhecendo a resenha, quando eu falo o que eu coleciono. Eu coleciono Conan. Tudo que sai do Conan eu tento comprar. Então, para mim, eu tenho aqui, né, no ônibus, ele vai compilar Conan o Bárbaro, né? Lá da década de 80, né? 80, 90, né? Eu tenho tudo em formatinho, guardado. Mas eu quis comprar o formato ônibus, porque eu coleciono Conan. Agora, se eu fosse um leitor que estava começando agora, eu ia preferir o formatinho do que comprar esse ônibus aqui, que se eu não me engano, deve estar saindo aí por R$ 300. Tá certo? Então, o Thiago, aqui do Resenha 81, eu acho o seguinte: você tem que ter vários formatos, de vários tipos de preço, para que você tenha portas de entrada para novos leitores e novos apaixonados pelo nosso hobby do colecionismo. Eu acho que é isso aí. A Panini tá certinha.
Ela lançou Piada Mortal DC de bolso, tem Piada Mortal especial em capa dura, tem Piada Mortal edição de luxo e tem Piada Mortal edição absoluta. Cada leitor vai decidir o que resolve comprar. É por isso que eu não discuto, apesar do nosso canal ter poucos vídeos, né? Eu nunca discuti preços com vocês aqui. Eu boto aqui na tela o valor deles. Vou botar, inclusive vou botar o preço, o valor de cada edição aqui na tela. Mas não sou eu que vou dizer se você vai comprar, deve comprar ou não. Você compra se você quiser. Uma porque o nosso canal não é de venda de quadrinhos. O nosso canal é de resenha, para a gente bater papo sobre quadrinho. Eu não vendo quadrinho para vocês. Então eu acho que você deve comprar aquilo que você pode comprar e o formato que você quiser. Então, se você é o cara cheio da grana e quer comprar formato absoluto, tudo, compre formato absoluto, tudo. Agora, se você é um cara que está apertado de grana, mas você quer ler um quadrinho bom, compra DC de bolso. Lembrando que você vai ter o Watchmen no DC de bolso, você tem Batman Silêncio no DC de bolso. Então a Panini está trazendo o quê? Variedade. Você está variando o mercado para você ter vários tipos de cliente. Desde o que tem poder aquisitivo mais alto até aquele que tem poder aquisitivo mais baixo. Tá certo? Então essa é a nossa opinião. Esses foram os formatos. Se eu esqueci algum formato, coloca aí nos comentários que eu vou procurar ver. Como eu não tinha esse, eu corri atrás para conseguir um para vocês aí, para mostrar para vocês. Eu vou correr atrás de algum formato que eu não tenha. Vou trazer e a gente faz uma terceira parte. Então, se eu esqueci algum, deixa aí no comentário. Se você curtiu o vídeo, deixa seu joinha. Por favor, se inscreve no canal. Vamos tornar a nossa comunidade aqui maior e mais forte, tá? Porque quanto mais a gente crescer, mais a gente vai poder mostrar a que a gente veio, né? Então, eu agradeço você de coração por ter ficado até o final desse vídeo. Muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!